Colega ginecologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Reprodução Humana. E se você é novo ou nova aqui no canal, já dá um like aí pra gente, né? Compartilhe esse conteúdo com algum colega aí que possa se interessar pelo assunto. Se inscreva no canal para seguir, né? Ativa o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, quando a gente tiver ao vivo também, né? Que de vez em quando a gente vai estar ao vivo aí com algum assunto, algum outro colega falando, né? E se você é ginecologista, ou médico generalista, ou estudante de medicina, ou residente em ginecologia obstetrícia, sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito comentado em redes sociais, um assunto que é muito comentado com colegas também que vêm me perguntar frequentemente sobre esse assunto, que é o assunto da reserva ovariana. Reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? Então a gente vai falar nesse vídeo sobre o que é realmente a reserva ovariana. Por que eu devo investigar a reserva ovariana? Quando eu devo investigar a reserva? Como eu vou investigar essa reserva? E o que eu vou fazer quando a reserva é muito baixa? Para que serve efetivamente eu avaliar e quando eu entendo que essa reserva é muito baixa? Então, no primeiro momento, eu acho que é interessante a gente definir aqui o que é a reserva ovariana. Então, a reserva ovariana nada mais é do que realmente a quantidade de óvulos, quantidade de folículos primordiais que uma mulher tem. Né? Então, isso é a reserva ovariana, isso é a definição da reserva ovariana. Mas é muito fácil eu saber a definição, mas não entender como que eu faço para chegar nessa reserva, para eu saber a quantidade de óvulos que essa mulher tem para poder orientar ela. Porque as pacientes também estão tendo muita informação e elas vêm perguntando para nós, elas querem saber o que é reserva ovariana, para que serve, quando que elas devem fazer a avaliação da reserva. Não só as pacientes que querem engravidar, mas as pacientes que querem saber sobre a sua saúde ginecológica, se isso é importante para a saúde ginecológica dela. Tá? Então, a reserva ovariana, como eu já falei, é a quantidade de óvulos que a mulher tem. E essa quantidade de óvulos, ela só diminui. Por que isso acontece? Por que essa reserva só diminui? Né? Ela diminui e culmina com a menopausa, né? Quando a quantidade de óvulos é tão baixa que a produção hormonal dela, principalmente de estradiol, fica muito baixa e ela entra na menopausa. Mas por que essa quantidade só diminui? Vamos dar uma olhadinha aqui como que é a dinâmica dessa redução de reserva de óvulos. Né? Então, quando a mulher está lá na barriga da mãe dela, lá em torno das 20 semanas de gravidez, é quando ela tem a maior quantidade de óvulos da vida dela. Em torno de 6 a 7 milhões de óvulos. Tá? Isso é lá na vida intrauterina. Né? E esse dado eu uso até para deixar a coisa mais lúdica com as pacientes, porque a gente tem que entender que a paciente não entende a nossa linguagem técnica. Então nós temos que rebaixar o nível da nossa linguagem para facilitar o entendimento. E eu acabo explicando para elas que em algum momento da vida delas, o óvulo que deu origem a ela própria estava dentro, né, do ovário da mãe dela, que estava dentro da barriga da avó dela. Então, em algum momento da história, você que é mulher, né, toda mulher já esteve nessa situação. Você, né, uma parte de você, digamos assim, era um óvulo que estava dentro do ovário da sua mãe, que estava dentro da barriga da sua avó. É uma coisa bem interessante, isso eu costumo explicar para elas, elas ficam bem impressionadas com essa informação. Então, lá por 20 semanas é quando a mulher vai ter a maior quantidade de óvulos da vida dela. E a partir daí, isso só reduz. Então veja aqui, no dia que ela nasce, ela vai ter de 1 a 2 milhões de óvulos. Olha que queda que você já tem aqui só da gestação até o nascimento. Quando a mulher começa a ovular, começa a ter ciclos ovulatórios, esse número de óvulos, que são potencialmente óvulos que podem ser potencialmente liberados, né, que chegam à ovulação, vão ser de 300 a 400 mil óvulos. Né? Quando a menina entra ali na menarca, começa a ovular, é essa quantidade de óvulos que ela tem. Né? Então, quer dizer que ela vai ter 300 a 400 mil ovulações? Não, ela não vai ter 300 a 400 mil ovulações, ela vai ter, em média, de 300 a 400 ovulações da vida.
né? Então, por que que isso acontece? Eu vou explicar mais para frente. Mas, a partir do momento que ela começa a ovular, essa quantidade de óvulos, né, potencialmente fertilizáveis, vamos dizer assim, começa a reduzir também. Então, veja aqui, a partir dos 18 anos, né, começa uma redução, é uma redução não tão acentuada, mas a gente começa a ver aqui, ó, é só olhar com atenção para o gráfico, a partir de 36, 37 anos, essa queda de óvulos é muito mais acentuada, né? Então, por isso que se fala muito dos 35 anos, quando se fala em capacidade de engravidar, né? O que que tem nos 35 anos? É essa média aqui, que a partir dos 37, né, a fertilidade vai cair bastante, né? Você veja que não é a partir dos 35, é a partir dos 37. Mas aos 35 anos é uma boa idade, porque a gente ainda tem margem, né, para tratar se tiver alguma situação. E você veja que a partir dos 41, 40, 41, a quantidade de ovos é muito menor. Então a gente estima que aos 36 anos a mulher vai ter entre 10 e 15 mil óvulos, daqueles 400 mil que ela tinha lá no começo. Compartilhe com alguém que possa, de repente, se beneficiar desse vídeo, um colega, estudante de medicina, um residente em ginecologia obstetrícia, enfim, qualquer um da área médica aí que possa querer se beneficiar desse assunto. Lembrando que é um vídeo específico aí para médicos, então talvez quem não seja médico não consiga, né, acompanhar muito o raciocínio, mas todos são muito bem-vindos aí no conteúdo. Então agradeço aí a audiência de vocês, muito obrigado por tudo.